Jesus é o Senhor. Boa noite a todos os irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco nessa noite. Que o Espírito possa estar nos dando graça de ser iluminado. E aqueles que estão nos assistindo, também deixe o seu gostei ou não gostei. Isso é importante para nós. Eu sei que Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele insiste em nos fazer reinar. Por mais que eu espernei, por mais que eu fuja ou não me envolva, Ele não nos deixa só, o tempo todo. Está insistindo com a gente. Isso é muito amor, né, irmãos? Graças a Deus. Nós estamos vendo Herdeiros de Deus, esse série do Alimento Diário, o livro de Gálatas ainda. A mensagem de hoje é: se somos de Cristo, somos também herdeiros segundo a promessa. Quero dizer para você que já recebeu o Senhor como seu Salvador, que você é um herdeiro, né, de uma promessa que foi feita a Abraão. A promessa de Abraão, eles conseguiram entrar na boa terra, porque era algo físico. Mas quando o Senhor deu a promessa, Ele não falou aos descendentes, falou ao descendente, que é Cristo. Então, Cristo é a promessa, né? O Espírito é a promessa. Então, quando você e eu recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós recebemos essa promessa dentro de nós, esse Espírito maravilhoso que está dentro de nós. E isso, irmãos, precisa de ser usado a nossa fé. Nós recebemos o Senhor pela fé. E o tempo todo, irmãos, nós temos que estar usando a nossa fé. As minhas experiências de ontem, foi ontem. As de hoje, está quase acabando. Mas e amanhã, irmãos, nós vamos continuar usando a nossa fé. É crucial para um cristão usar a sua fé e usar o seu espírito, aonde a concretização da promessa por meio do Espírito está dentro de nós. Então, nós não precisamos sair daqui e ir até a terra de Israel, ali, para receber a promessa. A promessa já está dentro de você e dentro de mim. Isso é algo maravilhoso, irmãos. E nós temos sido agraciados com a palavra profética. Até então, esse termo, palavra profética, não era tanto usado no nosso meio. Porque a palavra profética, ela é a que dá a direção para nós, ela que traz para nós a vida. Então, irmão, nós precisamos alegrar com a palavra profética. E o Senhor tem usado, irmão, tem dado muita graça para nós em ouvir essas palavras nas lives, nas mensagens. Ó Senhor Jesus, eu queria fazer uma pergunta. Eu já iniciei a mensagem, mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você quer, irmãos? Irmãs e irmãos, o que vocês querem? O que eu quero? Você consegue responder para si mesmo o que você quer? Se você está aqui por causa das reuniões, por causa dos hinos, por causa dos irmãos são muito amáveis, está certo. Mas todos nós deveríamos ter um só objetivo, é reinar com o Senhor. Eu estou aqui porque eu quero reinar com o Senhor. Nessa noite, eu espero que o Espírito convença cada um de nós. Tudo que nós fizermos tem que ser para reinar com o Senhor. Porque tem esse lado da promessa, né? Ainda há um descanso para o povo de Deus. Todos nós aqui, irmão, deveríamos estar almejando entrar nesse descanso, né? Esse descanso diz respeito ao reino. Irmão, se você e eu não tivermos esse alvo, sabe o que vai acontecer, irmão? Nós não vamos dar valor naquilo que está perto. E perde aquilo que já tem. Você acaba perdendo a sua coroa, que já foi dado para cada um de nós. Então, se eu não tenho um alvo, um norte, um objetivo de estar vivendo a vida da igreja, a gente acaba perdendo, irmãos, aquilo que nós já temos. Nós já temos as reuniões, já temos viver da vida da igreja,
temos a palavra profética, temos as ferramentas que o Senhor deu para nós, mas às vezes nós perdemos isso, por quê? Porque nós não temos um alvo. Se tiver um alvo, irmão, você passa por cima de qualquer coisa. E às vezes a gente fica descontente com alguma coisa e retrocede. Na mensagem de hoje, espero que o Senhor possa falar para nós esse aspecto, com respeito a entrar no reino. A palavra, ela tem poder para acionar o Espírito. Isso aqui, mas mexeu comigo nessa semana. A palavra tem poder para acionar o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Aí quando eu estava lendo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A tradução melhor seria: a terra tornou-se sem forma e vazia. Por causa da rebelião de Satanás, Deus teve que julgar a terra e todos os seres que estavam aqui. E a terra foi coberta de água, mas o Espírito de Deus estava ali pairando, guardando. Esperando o quê, irmãos? Esperando o falar de Deus. Ele estava esperando Deus abrir a sua boca para que as coisas acontecessem. Para que houvesse a criação ali, a recriação. Então, no versículo 3 fala assim: disse Deus, ó Senhor Jesus, disse Deus, haja luz e houve luz. Irmãos, a palavra profética, ela é que dá direção, ela que aciona o Espírito. Então, hoje, a importância da palavra no nosso meio, irmãos. Nós vamos ver durante a mensagem que o homem não consegue fazer nada. O homem natural gosta de fazer as coisas naturais, as coisas terrenas. Mas o homem espiritual, ele traz as coisas que são celestiais. E o que chega até nós é a palavra que tem esse poder, irmãos. Ó Senhor Jesus. Oh, isso é maravilhoso. Então, a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pelo fato de Deus ter julgado todos os seres da terra. Então, ali, irmãos, vocês conseguem entender o Espírito ali, esperando o falar de Deus? Irmão, às vezes a gente confunde o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são um só. Mas a palavra, irmãos, ó Senhor Jesus, a palavra que chegou até nós, Cristo veio até nós, irmãos. Então, a palavra é que dá essa direção, irmão. Nossa vida precisa ser direcionada, a igreja precisa ser direcionada pela palavra. E quando a igreja acolhe a palavra, aciona o Espírito para fazer muitos milagres, para fazer muitas coisas, como tem acontecido. Minha boca já secou. Senhor Jesus. Então, disse Deus, assim o Espírito pode agir, irmãos. Quando a palavra chega, o Espírito pode agir. Porque o Espírito nunca vai agir contra a palavra. Ele nunca vai fazer algo contra a palavra. Porque é a palavra que dá essa direção. Então, a obra de Deus acontece por meio da palavra e o agir do Espírito de Deus. Irmão, a obra acontece pela palavra e o agir do Espírito de Deus. Aonde está você? Onde está eu nessa questão aqui? O homem sozinho nada pode fazer. Então, eu tenho que precisar fazer o quê, irmão? Voltar para a palavra. Para a palavra. Para a palavra. Né? Aí nós vemos a imersão, vimos o grito de guerra, a imersão refinada, e a gente resiste, irmão, isso. A gente resiste, irmão, chega com tanta facilidade na nossa mão, a imersão, né? as palavras e a abundância no nosso meio. O que está acontecendo comigo, irmãos? O que está acontecendo? Que eu resisto tanto isso. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, a palavra é que dá direção, eu já falei.
ela que aciona o Espírito. Guarda essa palavra, irmão. Aciona o Espírito a fazer a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. E nós, irmãos, fomos agraciados com o Espírito da promessa. Bom, agraciados com o Espírito da promessa. Deus sabia, irmão, que nós, em nós mesmos, nós somos terríveis. O homem natural é terrível, irmãos. Não confie em você mesmo, no seu homem natural, na sua bondade, na sua capacidade, na sua honestidade. Não confie nisso, não. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque nós, irmãos, temos essa dificuldade. Eu quero explicar isso para os irmãos, para que os irmãos entendam. Quando eu ganhei o Senhor, eu estava com 19 anos de idade. Fiquei 19 anos no mundo, né, sem ganhar o Senhor. Não fui um jovem tão rebelde, não fui um jovem problemático. Pelo jeito do meu pai criar, que eu vou explicar para vocês, eu fui muito guardado. Aí eu ganhei o Senhor. Que coisa maravilhosa. Jamais vou esquecer o dia que eu ganhei o Senhor. Jamais vou esquecer. Foi algo singular na minha vida. Aí entrei para a religião. Passou pouco tempo, eu fui para a vida da igreja. E sabe o que aconteceu? Continuou a religião. Irmão, nós somos religiosos. Nós não gostamos de mudança. Nós não gostamos de coisas que acontecem. O Espírito sopra onde quer, irmão, e faz o que Ele quer. É Ele que faz a obra. Sabe o que acontece, irmão? Meu pai teve 10 filhos e adotou um neto, 11. Com ele, minha mãe, 13. Imagina uma casa com 13 pessoas, de qualquer jeito, todo mundo fazendo o que quer, aquela bagunça. Então, meu pai era um sargentão. Todo mundo tinha que andar na linha. Sapateiro em todos os quartos. Se ele pegasse um sapato fora do lugar, apanhava. Comprou toalha diferente para todo mundo, porque ele sabia a cor da toalha de quem era. Se esquecesse no banheiro, apanhava. E eu fui criado desse jeito, irmãos. Sabe, de todos vocês, o que tem mais dificuldade em quebrar regras, em quebrar leis, sou eu. O irmão que mais precisa sair da caixa, sou eu. Porque eu fui criado desse jeito. Aí fui para o exército. Quem sabe que o exército aqui é diferente do tiro de guerra daqui. Eu não sei como é que é, mas o exército é muito rígido, irmãos. Lá você não pode fazer nada. A única coisa que você pode falar é sim, senhor, não, senhor, e quero ir preso. Só isso. Então você não tem conversa. Então eu me dei muito bem no quartel, irmãos. Me dei muito bem no quartel. Por causa disso, eu fui treinado a isso. Eu fui considerado o segundo melhor soldado do quartel. Ó Senhor Jesus, tudo esterco. Eu tenho uma função, eu trabalho de porteiro. E lá na empresa, todo mundo lá não gosta muito de mim, não. Sabe por quê? Porque meu negócio é na risca. Pode, pode. Não pode, não pode. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, mandou, eu faço. Aí, irmãos, vim para a vida da igreja, comecei a viver a vida da igreja, que coisa maravilhosa. Aí, de repente, o Espírito muda tudo. Tem que sair da caixa. Irmão, que resistência eu tenho, que resistência você tem. Mas, irmão, se nós não voltarmos para a palavra, se nós não deixarmos o Espírito agir, com certeza eu serei um forte candidato a não entrar no reino. Porque eu ainda seguro algumas coisas, você segura algumas coisas ainda, do passado, do que você já aprendeu. O Espírito é sempre novo. Por que Deus usa tantos meninos? Porque eles estão vazios. Eles não têm conceitos. Se manda eles fazer, eles vão lá e fazem, irmão. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e de muitos irmãos. Veja que eu estou me colocando no lugar, tá? Eu não estou excluindo do que eu estou falando. O primeiro a ser iluminado sou eu, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, o Espírito da promessa, a bênção de Abraão,
já aconteceu. Vamos ler Gálatas 3, 14. Ó Senhor Jesus, Gálatas 3, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando você recebeu o Senhor como seu Salvador, foi pela fé. Ou não foi? Alguém falou que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pela fé. Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, irmãos. A fé, irmãos, é algo que nós precisamos exercitar o tempo todo. Tocar no amor de Deus, tocar com a fé, é algo desse jeito, para vocês entenderem. Um dia eu fiz um negócio para minha esposa, ela não tinha chegado do serviço, eu preparei algo para ela lá. Quando ela chegou, eu levei para ela falou assim, por que você está fazendo isso? Eu falei assim, porque eu te amo. Quem ama, irmãos, Deus não exige nada de ninguém, irmãos, Ele ama. Se Ele tivesse exigido alguma coisa de cada um de nós aqui, quem estaria aqui, irmãos? Quem estaria aqui, irmãos? Então, o amor de Deus para com cada um de nós é dessa forma. Ele nos amou, irmão, independente do que você era, do que você fez. Irmão, Ele te amou tanto que deu o seu próprio Filho, que é o Espírito da promessa, e entrou para dentro de você, entrou para dentro de mim. Eu queria saber por que eu insisto tanto em viver no homem natural. Por que eu insisto em viver tanto na carne? Se eu já tenho tudo. Se nós já temos tudo, irmãos. E nós insistimos em fazer as coisas para Deus. O homem natural gosta de fazer as coisas para Deus. O homem natural gosta de aparecer, de ter a primazia, de estar acima dos outros. Mas, irmãos, quem é filho aqui, somos todos nós. Não há um membro do corpo maior do que o outro, nós já vimos isso na Bíblia. Todos os membros são importantes. Se não tivesse vocês aqui, que adiantaria eu estar aqui na frente falando para paredes? Certo? Não adianta, irmão. Então você é filho herdeiro de Deus. E quem sou eu? Quem é você para julgar alguém? Se o irmão faz ou não faz? Se o irmão pula ou não pula? Nós, irmão, temos que ser claros com respeito a isso. Nosso capitão é Cristo. O nosso general é Cristo. Então, cada um tem algo para o Senhor. O que você tem para o Senhor? É você mesmo. Se dá ao Senhor para ver se Ele não faz algo na sua vida. Se milagre não acontece na sua vida também. Se sua boca abre para não pregar o Evangelho. O problema é que nós ficamos de nós mesmos. Nos nossos conceitos. Olhamos para as pessoas e nós é que definimos se ela vai receber o Evangelho ou não. O jeito que a pessoa é, aí a gente vai pregar o Evangelho e já estamos cheios de restrições para pregar o Evangelho. E a função da igreja, irmão, é levar o pastor, aquele que abre a porta do aprisco para as pastagens verdejantes, que é a palavra profética. E nós temos essa palavra, irmão. Não falta para nós. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, ó Senhor Jesus. Ao crer e ser batizado, isso é muito importante. Ao crer e ser batizado. Não basta só crer. Precisa ser batizado. Então, se tem alguém aqui que já recebeu o Senhor, que ainda não foi batizado, procure alguém daqui para que você cumpra a justiça de Deus. Quando você é batizado, você tem uma confirmação de que você largou o mundo. Embora o mundo ainda esteja dentro de nós, mas nós declaramos que o mundo já não tem mais poder sobre nós. Aí você fala comigo, senhor Pimenta, mas por que ainda tenho dificuldades, ainda peco? Por causa do velho homem que está dentro de nós.
E a maior luta, irmãos, nossas, nos dias de hoje, é nós mesmos, nosso velho homem. Vocês acreditam no que eu estou falando, irmãos? A maior dificuldade é nós mesmos. Já temos tudo, irmãos. Mas, puxa vida, como eu sou difícil. Mas Deus, irmãos, insiste em me fazer reinar. Assim como cada um de vocês. Deus é perfeito demais, né? Então, irmão, nós herdamos tudo isso pela fé. Efésios 1, 14 e 13. Efésios 1, os irmãos podem ir lendo, por favor. Efésios 1, versículo 13 e 14. Vocês creem nisso? Né? Que fomos selados com o Santo Espírito da promessa? Essa promessa tinha sido feita a Abraão. Mas a promessa se cumpriu na vida de Abraão, que eles entraram na boa terra. Certo? Essa era uma promessa para Abraão, algo físico. Mas para nós é o Espírito. Então, irmãos, todos nós, quando recebemos o Senhor, nós que cremos, isso foi imediatamente o Espírito entrou para dentro de você. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a concretização da promessa. Quando Cristo veio, irmãos, aqui em carne, ele era a concretização, tudo que o Pai queria é que Cristo viesse aqui, para cumprir a vontade dele. E também, depois da sua morte, pelo Espírito, Cristo encabeçasse todas as coisas. Essa é a vontade de Deus, que Cristo encabece todas as coisas. Quando nós falamos isso, encabece todas as coisas, qual que é a sua experiência e a minha, de Cristo encabeçar? Quando é que eu e você deixa Cristo encabeçar todas as coisas, irmão? Eu estou falando bem prático para vocês entenderem. Eu sou capaz, ali na cozinha, de fazer as coisas. O Senhor deu dom para mim fazer. Mas, irmãos, hoje eu entendo que se eu não depender de Deus, irmãos, as coisas não acontecem. Então, irmãs, quando você está fazendo as coisas na sua casa, você está deixando Cristo encabeçar? Você está deixando, você vai fazer qualquer coisa, você deixa Cristo encabeçar. Irmão, Cristo vai, primeiramente precisa cabeçar a igreja, que somos nós. Quando a igreja foi encabeçada, irmãos, né, as coisas vão acontecer mais rápido. Por exemplo, foi falar no alimento diário, as igrejas vizinhas, que tem poucos irmãos, fica lá no tadinho, nós estamos poucos irmãos, manda irmãos para nós, manda irmão para nós. Irmão, enquanto os irmãos lá não reagirem, nós temos que falar isso para eles. Eles precisam entender que enquanto eles não reagirem, a palavra do Senhor, irmão, a palavra profética, eles vão ficar coitadinhos, a vida toda, irmãos. Então, os irmãos que saem precisam falar isso para eles, irmãos, vamos agir, ué. Vamos no Senhor, deixar Deus encabeçar todas as coisas, para que haja crescimento em número. Mostra para eles que eles têm o poder de levar a porta, que é Cristo, para as pessoas. As que estão no aprisco, para aqueles que estão nos grupos livres, nós temos que tirar eles do aprisco. Cristo é essa porta. Mas para quem está no mundo também, Cristo é para te arrancar os dedos do mundo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, Hebreus 1:2, vamos ler Hebreus 1:2. Eu falei que Cristo é a concretização, vamos ler Hebreus 1:2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Cristo, irmão, é a concretização. Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Se Cristo é herdeiro de todas as coisas, nós somos o que dele? Co-herdeiros. Somos abençoados com a mesma promessa. De tudo que Deus tem prometido, irmãos, está na pessoa de Cristo. E Cristo está dentro de nós. Então você é abençoado. Diga para você mesmo, eu sou abençoado. Não importa a situação que você esteja passando. Você é abençoado. Se tem alguém aqui que pode herdar o reino, é você. Fala, eu posso herdar o reino. Ó Senhor Jesus, Deus está forjando o nosso caráter. Em situações, forjando. Por quê? Porque Ele sabe do jeito que nós estamos, nós não vamos entrar no reino. Então, situações, irmão, diz respeito a isso, a forjar o nosso caráter, a trabalhar a nossa pessoa. Eu tenho feito um tratamento de vista, que é aplicação é injeção no olho mesmo. O primeiro dia eu quase sofri um troço lá, porque o medo dessa mulher errar a mão lá e eu ia ficar cego, né? E eu deitei na cama lá, irmãos, ela pegou a agulha, pôs aqueles colírios lá, e eu senti a agulha entrando, e eu senti o remédio espalhando no meu olho, sabe? Aí, no outro olho, que era nos dois, eu saí de lá ceguinho, irmão, não consigo ver nada. Eu fiz já várias aplicações, mas essa última agora, eu falei para o Senhor, olha, irmão, eu fiz várias. Essa última que eu falei para o Senhor, esse é o pimenta, esses somos nós, irmãos. A última que eu fui fazer, que eu fui falar para o Senhor, irmãos, doeu demais, me doeu muito, mas foi a melhor que eu fiz. Eu saí de lá, na hora que acabou a anestesia, foi, mudou muito as minhas vistas. Então, irmãos, tudo tem. Aí você fala, irmão, mas é o médico, eu vou fazer compra, eu vou fazer isso, eu tenho que deixar Cristo encabeçar? Tem que deixar Cristo encabeçar. Tem que cuidar dos meus filhos, educar meus filhos, pede ajuda ao cabeça, como fazer. Ó Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, né, irmãos? Romanos 8,17, eu já li? Não, né? Romanos 8,17. Ó Senhor Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ó, irmãos, olha só para você ver, eu falei de sofrimento. Não, o que é maior do que estar na glória com o Senhor? Me fala. Tem alguma dificuldade que vai te atrapalhar a entrar na glória? Larga para lá, irmãos. Nós somos muito analíticos com as coisas, ficamos analisando demais. Irmão, esquece tudo para trás, irmão. Continua avançando para a glória. Ó Senhor Jesus, tem irmãos que qualquer coisinha, irmãos, qualquer coisinha. Não estou gostando, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo. Aí, irmão, não tem um alvo, perde a paz, perde as reuniões, perde o frescor da vida. Por quê? Porque fica agarrado nessas coisas, irmãos. Irmãos, todos nós estamos destinados para a glória, irmãos. Eu não sei se todo mundo vai entrar, eu não garanto nem a minha entrada. Mas uma coisa eu faço, irmãos. Eu estou tentando, irmãos, eu não paro. Motivo para parar, tem muitos motivos, irmãos. Mas por causa de uma visão governante, irmão, eu vou caminhar, eu vou continuar. Né? Cabe a ele falar para mim, servo bom e fiel. Cabe a ele, não cabe ao irmão responsável, não cabe a ninguém falar isso para mim. Cabe a ele falar. Se ele me considerar fiel, quem é alguém para falar contra? Lembra quando ele falou para Davi? Não é assim com o meu servo Davi, que é fiel em toda a minha casa. Eu já tinha reprovado Davi há muito tempo.
Mas ele não, falou assim, não é assim com o meu servo Davi. Mas você vai achar que Davi ficou tranquilão? Deus tratou, forjou o caráter dele, irmão. Forjou o caráter dele. José no Egito, foi forjado o caráter de José. Sofreu, irmão. Eu, se eu tivesse dele, eu falei, puxa vida aí. Está doido aí. Só sofrimento, só perseguição. No fim, José, ele reinou sobre o Egito ali, abaixo de Faraó, ele que resolvia tudo. Então, Deus preservou José para salvar a vida e a promessa que tinha feito de uma nação. E às vezes nós não entendemos isso. Você está passando por uma situação, às vezes é para você passar, aprender e ajudar o irmão. Ó Senhor Jesus, dá para entender isso? Ó Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos usar a nossa fé. Não o nosso esforço e nem a nossa capacidade. Você já chegou a essa conclusão? Já, irmãos, ou não? Jovens, vocês são muito capazes. A sua capacidade tem que ser para o Senhor. Por isso que o Senhor escolheu os jovens, escolheu os adolescentes. Vocês têm muita força. Vocês têm muita capacidade. Mas toda essa capacidade tem que se voltar para o Senhor. Não queira que o Pimenta, que vai fazer 60 anos esse ano agora, fazer as mesmas coisas que vocês fazem, pular, eu não dou conta. Não dou conta. Não queira, mas vocês podem. Certo? Mas lembra uma coisa, vocês que não conhecem. Abaixo desse salão aqui, tem quantos pilares aqui tem que foi feito? Vamos 54. 54 pilares aqui embaixo, que era mais ou menos de 2 metros de diâmetro, assim, e 1 metro de fundura. E foi convocado irmãos para cavar e furar esse buraco. Certo? Então, ficava eu e o outro irmão cavando o buraco. Eu peguei um lugar muito ruim, muita pedra, custei cavar o buraco, mas teve irmãos que pegou o lugar mais fácil. Então, irmãos, se vocês pulam aqui em cima, aqui, é porque tem uma base aqui embaixo perfeita. Se vocês, jovens, tivessem condição financeira para ofertar, que eu sei que depende do pai, que seria dos irmãos mais velhos com as ofertas deles? Então, somos a intendência que sustenta a obra também. Agora, vocês são linha de frente. Pode tomar flechada na nossa frente. Vai tomar flechada na nossa frente. Depois manda para nós curar. Manda para a intendência curar. Mas não despreze, irmãos. Não despreze ninguém. Todos nós, irmãos, somos importantes. Todos nós somos colunas. Ó Senhor Jesus! Salva-nos, Senhor. Isso é algo maravilhoso, né, irmãos? Hebreus 4, versículo 1 e 2. Hebreus 4, versículo 1 e 2. Tomamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda perecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Irmão, corre o risco. O povo de Israel, quando foi libertado ali, nós sabemos que entrou aquela geração nova, entrou na boa terra. Mas toda aquela geração velha, os mais velhos, ficaram no deserto, irmãos.
E eu não, irmãos, eu sempre ponho isso no meu coração, irmãos. E eu vou reinar, irmãos, eu vou reinar, eu vou reinar. Por mais dificuldade que eu tenho, eu vou reinar, irmãos. Eu não quero perecer igual o povo de Israel. Então, Deus tem dado para nós as ferramentas. Quando eu falei que a obra de Deus não é feita por esforço, mas o reino é tomado por esforço. Como é que faz o negócio dele? É contraditório, né? Você tem que esforçar mesmo. Você tem que esforçar para estar nas reuniões. Você tem que esforçar para ler a Bíblia. Ou é fácil assim? Você tem que esforçar para ver as lives. Não é fácil ficar sentado em frente ao sofá. Eu nunca vi tanta sede, tanta vontade de um banheiro como aparece. Não é assim? Vai, pega um livro, nunca vi tanto sono que aparece. Mas quando você pega o celular, você fica ali 1, 2 horas, não dá sono, não dá nada. É porque não produz nada. Mas o que produz, Satanás, você está achando que Satanás está sentado lá, olhando as coisas acontecer? Ele está ao nosso derredor, irmãos, a fim de nos devorar. Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço. Uma das coisas mais difíceis é você querer fazer algumas coisas e você ter que consultar a Deus. É difícil demais, irmão. Sabe por quê? Porque como é que Deus fala? Oh, não faça isso não. É assim? Como é que Deus fala? É pela palavra. E o que Deus tem feito com a igreja? Levado a igreja para a imersão refinada. Se nós, irmãos, praticarmos isso, nós vamos obter resposta de Deus o tempo todo. Em tudo em nossa vida, irmãos. Em tudo em nossa vida. Só que nós ficamos muito tempo no mundo, depois entramos, igual eu expliquei, na religião, viemos para a vida da igreja e não largamos a religião. E às vezes nem o mundo nós não largamos ainda. Muitos irmãos têm cometido erros que cometiam no passado e voltou a cometer de novo. Porque o mundo não saúde dentro dele. Como que pode acontecer isso, irmãos? É por meio da palavra. Só a palavra, irmão, pode fazer isso. Ó Senhor Jesus. Então, Hebreus 4, né, que eu falei? 1 e 2. O versículo 9 também. Ó Senhor Jesus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmão, ainda resta um repouso, irmão, para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Ainda tem um repouso para nós, irmão. Você quer esse repouso? Você está fazendo o que para obter esse repouso, irmão? Você está pagando um preço? Você está se esforçando para isso? Eu sei que não é fácil, não, irmãos. Viver a vida da igreja é glorioso, mas é difícil. Servir com os irmãos é difícil. Estar junto com os irmãos no serviço é difícil. Mas isso, irmãos, é glorioso. Quando o membro sofre, todo o corpo sofre, irmãos. Quando você está doente, você acha que não, mas a igreja toda está orando por você. A igreja toda está te guardando na presença de Deus. Ah, eu estou sozinho, não está sozinho. Mesmo que um irmão não vá lá te visitar, outros vão. Porque nós somos uma família, irmãos. E eu digo para vocês, não tem nada melhor, irmãos, do que a vida da igreja. Eu me sinto, sabe como, irmãos? Dentro de uma redoma, protegido. Protegido. O mundo aí fora, irmão, está fedendo. Está horroroso. Está triste, irmãos. Mas nós não estamos numa esfera. Eu não estou falando aqui não, irmãos, só o local de reunião, não. Estou falando que nós vivemos numa esfera. Muita podridão não chega até você porque você é guardado. Com o que, irmãos? Com a palavra. Com a palavra. É a palavra que faz isso em nós, irmãos. Temos o alimento diário, temos livros, temos reuniões. Então, às vezes acontece uma coisa, puxa vida, que tem esquisito.
Eu achava que não tinha essas coisas. Por quê, irmão? Porque nós estamos sendo guardados nessa esfera. Ó Senhor Jesus. Então, aqui é uma advertência e um encorajamento que eu acabei de fazer para vocês e para mim. Estou falando só para vocês, não, para mim também. É uma advertência? Alguém aqui quer ficar para trás, irmãos? Não? Então, o que você está fazendo ao encorajamento? O que você está fazendo, irmãos? Como você está reagindo? Tudo que o Senhor tem falado para nós. Se você não estiver reagindo, está na hora de arrepender, abrir os seus olhos, irmão. E arrepender e voltar rapidamente para o Senhor. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, para entrar, nós precisamos ouvir a palavra com fé. Obedecer a palavra. Não basta só a palavra, ouvir a palavra. Tem que obedecer a palavra. Né? Hebreus 4:7. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Se hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora não é hora, irmãos, de endurecer coração. Agora não é hora de ficar vendo as coisas. Eu e Toninho, nós somos numa localidade aqui perto, e estava tendo uns problemas lá, os irmãos preciosíssimos, e de repente surgiu um problema lá. Aí o Toninho deu a palavra, eu peguei e falei para eles, irmãos, agora, na reta final, nos últimos dias, vocês vão parar? Vocês vão ficar dando ouvido a coisas desse jeito? É isso que você quer, irmãos? É isso? Não, irmãos, eu não quero dar ouvido a muita coisa, não. Eu não escuto muita coisa, não. Eu não fico escutando muita coisa, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho um objetivo. Né? Quando uma meta, às vezes eu vejo alguns irmãos que quer comprar alguma coisa, ele paga um preço, ele ajunta dinheiro, ele deixa de comer chocolate, ele não faz nada para juntar o dinheiro para comprar aquilo. Ele esforçou para ter aquilo. Certo? Coisas materiais. Não é assim? É ou não é? Eu estou falando mentira. Você guarda dinheiro, você faz tudo para comprar aqui, para comprar uma televisão nova de 50 polegadas, né? Que tem aquele museuzão lá na sua frente lá. Aí você insiste, mas você vai lá e compra, irmãos. Mas com respeito ao reino, eu fico fazendo corpo mole, irmãos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, irmão. Então, eu posso dizer que a maior parte da nossa vida, nós vivemos no homem natural, em nós mesmos. E não discerne as coisas do Espírito. Quando nós falamos que alguns irmãos, que são preciosíssimos, eles têm o Senhor, eles reúnem, mas eles não têm o que nós temos, não é orgulho não, irmãos. É porque nós temos uma palavra que nos direciona. Ah, eu tenho uma bênção para você. Você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma mansão, você vai fazer isso, você vai ganhar um melhor emprego. Isso tudo vai ficar aqui. Agora, o reino não é eterno, irmãos. Eu vou prometer para vocês prosperidade. Vai passar, irmãos. Vai ficar tudo aqui. Eu vou ficar preocupado com as coisas que eu tenho. Irmão, nós temos que investir tudo no reino. Olhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, meu tempo está vencendo. Aleluia. Tem coisa demais para falar. Aleluia. Ó Senhor, eu vou pular aqui, tá? Bom, aleluia. Eu queria falar um pouquinho, só para fechar aqui, irmãos, com respeito à promessa e à lei, tá? Porque a lei, ela não justifica ninguém, ela não aperfeiçoa ninguém. Ela é fraca, é enferma. Então, se nós, irmãos, achamos que estar debaixo da lei ou da religião vai nos aperfeiçoar alguma coisa, nós estamos enganados. Porque a única coisa que a lei faz e a religião faz é exigir de nós. Exigir de nós perfeição, exigir de nós as coisas. Mas a promessa, irmãos,
não tem exigência nenhuma para nós. Deus, quando deu a promessa, que é o Espírito, Ele não exigiu nada de nós, irmão. Eu vou fazer a pergunta, por que que nós insistimos tanto em ficar em nós mesmos? Por que, irmãos? Se nós estamos ouvindo a palavra profética, falando que nós vamos permanecer, desde a época do irmão Dongo, o irmão falando a questão de usar o Espírito, permanecer no Espírito. Né? Hoje o irmão tem falado para a gente sair dessa esfera terrena, para alcançar essa esfera celestial. Irmão, precisamos realmente. Desculpa. Aconteceu o que eu mais temia. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu estou com um problema de tosse seca aqui, irmão, e agora não dá mais. Amém? Amém?